O Corinthians tem que valorizar essa data FIFA, que está ajudando o clube a recuperar alguns jogadores e, ao mesmo tempo, está sendo ruim para um adversário que pode vir a ser um adversário direto. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas, antes de mais nada, como já é de praxe por aqui, caso tu sejas novo ou nova, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, sou setorista do Corinthians, acompanho o dia a dia do Corinthians pela TNT Esportes aqui do Brasil. Não repara, o canal está só começando, estamos passando por um momento de obras, portanto, sem cenário fixo, mas já tudo vai estar bem bonitinho. Enquanto isso, te aproxega, fica à vontade, te inscreve aqui no canal e se no final desse vídeo, sem nenhum compromisso, tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar o botão do joinha e eu te prometo que tu não vais ser cobrado por isso, é de graça. E se tiver gostado muito, manda para alguém que isso ajuda bastante. A gente fala sobre o técnico Dorival Júnior estar preparando o Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense sem 5 jogadores que estão servindo as suas seleções, né? O caso do Memphis, do Félix Torres, do Martínez, do Romero e também do Hugo Souza, mas também é verdade que é um período importante de preparação e também de recuperação de atletas justamente para esse jogo, que é um jogo-chave do segundo semestre. A gente já falou sobre a última quarta-feira ter sido o primeiro dia de treinamento integral do Yuri e também do Mateuzinho, sem restrições, os dois recuperados, o Yuri de uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal e o Mateuzinho de uma estafa, né, a gente pode dizer assim, um edema na coxa, ele estava com uma sobrecarga no posterior da coxa já recuperado, então bastante importante, porque teve esse periodinho assim maior sem jogos e o Corinthians conseguiu tirar proveito disso, vai ter 2 titulares já à disposição. Enquanto isso, pensando também em Copa do Brasil, o Cruzeiro nessa sexta-feira teve 2 péssimas notícias, né? O Caio Jorge, ele foi desconvocado, foi cortado da lista do Ancelotti da seleção brasileira em função de uma lesão muscular na coxa. A gente ainda não sabe grau, não sabe tempo para recuperação, mas possivelmente fique fora do Clássico Mineiro, jogo de volta também das quartas de final da Copa do Brasil. A ver a gravidade, né? Porque se o Corinthians chega a avançar para a semifinal e o Cruzeiro confirma a vantagem do jogo de ida, seria um encontro Cruzeiro-Corinthians numa semifinal. Caio Jorge é um dos grandes nomes dessa temporada. Sempre desejando melhores recuperações ao jogador, mas hoje trabalhando com fatos. E a outra informação referente ao Cruzeiro é o Matheus Pereira, que está com um incômodo também na panturrilha. Não se sabe qual o grau dessa dificuldade, desse incômodo que de fato pode limitar alguns movimentos dele, deve tirar ele de alguns treinos, não se sabe ainda se o bastante para ficar fora do clássico, mas é importante a gente valorizar, e o torcedor especialmente valorizar, como para o Corinthians, mesmo com todas as notícias ruins que antecederam essa data FIFA e até mesmo com a lesão do Ranieri já nos primeiros dias de data FIFA, ainda está sendo mais positivo do que negativo no momento que o clube pode contar com os retornos do Yuri Alberto e do Mateuzinho. Por falar nisso, nessa sexta-feira, a imprensa foi convidada a acompanhar um dia de treinamento aberto para nós lá no CT Dr. Joaquim Grava. Só para vocês saberem como funciona, o Corinthians é o clube que disparado, eu tô para dizer, do Brasil na Série A. Mas eu vou me limitar a São Paulo, que é onde eu vivo. É o clube de São Paulo que mais abre treino para a imprensa. Eu já perdi as contas de quantos treinos abertos eu acompanhei nessa temporada. E olha que não é uma temporada uau, né? Claro, tem um início de ano muito bom, com a conquista do Campeonato Paulista, mas tem fases ruins de queda na Sul-Americana, de queda na Libertadores, de queda na Sul-Americana, de inconsistência no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim o Corinthians se manteve quase que mês a mês abrindo treinamentos para a imprensa. Então isso é algo muito legal, quase raro hoje, principalmente pós-pandemia, né? E nessa sexta-feira aconteceu de novo. Para vocês entenderem como funciona, a gente geralmente pode acompanhar um determinado momento do treino, não o treino na íntegra. Hoje eu acho que a gente ficou lá por 15, 20 minutinhos acompanhando o trabalho do técnico Dorival Júnior. A gente pôde gravar após a parte do aquecimento, então deu para ver uma trocação, um trabalho com bola, né? Não deu nem para identificar que time seria o time titular e o time reserva, porque o Dorival, ele realmente mesclou bem os jogadores. Até vou passar para vocês as escalações para que vocês entendam como foi. Então não dá para pensar, putz, o Yuri treinou no time reserva, o Mateuzinho treinou no time titular, não foi assim.
mas a gente pôde ver os dois trabalhando muito bem com bola, de fato, sem nenhuma limitação, eles que desde a quarta-feira se tornaram essas boas notícias aí para o torcedor do Corinthians. Então a gente acompanha, pode fazer imagens durante esses 15 minutinhos, mas não tem nenhuma coletiva de imprensa, ninguém conversa conosco, mas é importante até para a gente ver nesses casos que tem atletas voltando de lesão, voltando de uma situação de departamento médico, como eles estão rendendo dentro de campo. Os únicos jogadores que não apareceram foram o Carrijo e também o Ranielli, que estão em tratamento, cada um da sua respectiva lesão, então ficaram na parte interna, na parte da academia. Na equipe com colete, eu vou deixar algumas imagenzinhas para vocês verem, eu fiquei mais focada no Yuri, no Mateuzinho, mas dá para ter uma ideia da visão, da distância que a gente ficou ali para os caras durante o treinamento. No time de colete, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Hugo, Charles, Maicon, Bahia, Kaique, Yuri Alberto e Vitinho. E no time sem colete, o Jacaré, o Choca, o Gustavo Henrique e o Andileri, o Bidu no meio, o Rian, o André, volante, que acabou de ter o contrato renovado, e o Garro, e na frente, Guinegão e Thales Magno. E aí no gol a gente teve o Donelli, por exemplo, que já tá meio que afastado dos planos do Corinthians, não é mais o segundo goleiro do clube, né? Tem possibilidade de sair, de repente, do Corinthians. Ele treinou, também treinaram o Felipe Longo e o Cauê, que ficaram se revezando. Então esse foi o trabalho e eu desafio vocês hoje a escolher, logicamente, não é um time titular contra um time reserva, é bom deixar isso bastante claro, mas ali a gente teve uma equipe contra a outra. Se vocês tivessem que escolher um time para ser titular hoje, com Corinthians e um jogo mais ok, Corinthians e Noroeste no Campeonato Paulista, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Hugo, Charles, Maicon, Bahia, Kaique, Yuri Alberto e Vitinho, ou Jacaré, Choca, Gustavo Henrique e Andileri, Bidu, Rian, André e Garro, Guinegão e Thales Magno. Difícil, né? Porque, pensando nos badalados, o Yuri tá num, o Garro tá no outro. Os laterais titulares, o da esquerda tá jogando no meio. O da direita tá no mesmo time do Yuri Alberto. Então comentem aqui se vocês iriam botar. O time que tá com o Yuri é o time A e o time que tá com o Garro é o time B. Fato é que Mateuzinho treinou bem, Yuri Alberto treinou bem e cada vez cresce a expectativa. E eu imagino que a possibilidade deles começarem sim como titulares diante do Atlético Paranaense. Folga nesse sábado, reapresentação no domingo, aí treina domingo, segunda, terça-feira, pensando na quarta-feira, lembrando que um empate classifica o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Tá tudo muito tranquilo, né? O humor tá muito calmo, como dizem, né? Mas eu quero ver segunda, terça-feira, a galera vai começar a ficar naquele jeito, porque sim, vitória de 1-0, vitória importante, mas não é uma vitória que garante, né? E jogo de Copa sempre mexe diferente com a gente. Chegou até aqui, não tá inscrito no canal, te inscreve. Deixa o teu like, eu já combinei lá no começo. Ninguém te cobra nada por isso. É só apertar o botão do joinha. Se tiver gostado muito, manda pra alguém, pra um amigo. Eu sei que tem uns que nem são corintianos que aparecem aqui. Curtiu? Manda pra um corintiano que vai ajudar. Beijo, tchau. Volto em breve.